a gente está gravando já a nossa aula. Essa aula depois ela vai ser disponibilizada para vocês. Então, de novo, agora gravando, né? Bom dia, pessoal. Bem-vindos à aula de exercício. Vamos discutir. Bem, hoje a gente tem uma discussão voltada para a parte de circuitos e corrente contínua. Na quinta-feira nós conversamos um pouquinho, deu para esclarecer algumas dúvidas de vocês. Eu espero que aquela aula tenha auxiliado no estudo e na resolução de exercícios. Ficou faltando uma última parte que eu vou disponibilizar essa semana para vocês. A gente pode até discutir um pouquinho hoje, para que vocês tenham uma ideia, mas eu prefiro fazer uma videoaula desse assunto, porque tem umas coisas bem legais lá que eu queria discutir. E a gente vai resolvendo alguns exercícios aqui que eu escolhi previamente. Caso alguém tenha alguma dúvida ou queira algum esclarecimento com relação ao assunto do capítulo 21, por favor, me perguntem. Adriele, na quinta-feira você tinha feito uma pergunta sobre capacitores paralelos, só que aí você acabou tendo um problema da internet. Eu não pude responder a sua pergunta. Se você quiser que eu a responda hoje, pode fazer novamente, tá bom? Fique à vontade, antes da gente começar a resolver os exercícios. E, se não, a gente pode já começar logo, né? Então, você pode começar, porque eu consegui fazer o exercício depois. Então beleza. Então tá bom. Professor, Oi. eu acredito que o senhor falou sobre isso na aula passada, mas eu não prestei atenção e não captei direito. Tudo bem. Como é que tem um exercício que ele pede para calcular a eficiência de uma bateria? Em termos para calcular a eficiência, como é que a gente faz? Qual seria pelo menos, Qual o é a início do questão, cálculo? Ives? Você pode me falar para que eu possa encontrar? É da lista. É a questão 32. A questão 32. Só um minutinho que eu já vou ler a questão e só me confirma se é essa, tá? Uma bateria recarregável de massa de 15 gramas fornece uma corrente média de 18 miliamperes para um DVD, play portátil. Tarará, tarará. Tá. Qual a É eficiência da essa mesmo. bateria como um dispositivo de armazenagem de energia? Ah, tá. Qual a quantidade de energia interna é produzida? Certo. A eficiência, Ives, você calcula da seguinte maneira: quanto de energia total essa bateria produz e quanto de energia ela utiliza. Então, por exemplo, se você produz 100 joules de energia e utiliza os 100 joules, a sua eficiência é de 100%. Agora, se você tem 100 joules de energia e utiliza só 80, então a sua eficiência é de 80%. Então, essa eficiência é aquela mesma eficiência que vocês aprenderam a calcular lá nas máquinas térmicas, lembra? Não sei se vocês chegaram a calcular a eficiência. Mas eu vou ver se tem uma outra questão parecida e eu resolvo ela. Tá bom? Tudo bem. Mas eu consegui mais ou menos entender o caminho, mas se eu pudesse responder seria bom também. Tá, beleza. Além dessa, tem alguma outra questão que vocês querem que eu dê uma olhada? Deixa eu pegar meu mouse aqui só um minuto. É uma bagunça aqui. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma questão que vocês querem que eu olhe, por favor, tá? Eu só reiniciar aqui que travou meu Windows Explorer, pessoal. Esse meu computador tá cada dia pior. Pronto. Professor, Oi. terça-feira vai ser aula gravada e quinta-feira vai ser aula ao vivo, certo? Uhum. Isso. Então, na quinta, quando formos fazendo mais exercícios e tivermos dúvida, dá para a gente falar com o senhor, certo? Sim, sim.
Ah, tudo bem, então. Deixa eu abrir aqui minhas coisinhas. Tá aparecendo para vocês a minha tela onde eu escrevo, pessoal? Sim. Sim. Ótimo. Eu não... Vamos lá. Eu vou tentar resolver uma questão de cada sessão para que a gente possa atender um pouco das dúvidas de cada um. Pode ser, gente? Sim. Então, perfeito. Então, vou pegar aqui, deixa eu ver se eu não marquei essa. Deixa eu pegar uma aqui. Vou pegar... Bem, eu sei que está na lista, mas vou acabar dando uma iluminada para vocês. Vamos ver aqui a questão 7, tá bom? Uma cor aqui que não é... Já sei. Peraí, pessoal. De colocar uma camada aqui para mim não escrever em cima. Perfeito. Agora eu posso escrever de boa. Tá. Todo mundo consegue ver aí que é a questão 7? Sim, professor. Tá. Então a questão 7, ela fala o seguinte: a quantidade de carga Q em coulombs que atravessa uma superfície de área de 2 centímetros quadrados, então vamos anotar isso aqui, 2 centímetros quadrados, ela varia com o tempo de acordo com a equação. Então, bem, a gente tem uma quantidade de carga Q, que é, na verdade, uma função do tempo. E ela pode ser escrita como sendo 4t ao cubo mais 5t mais 6, onde o t é medido em segundos. Então ele pergunta qual é a corrente instantânea através da superfície, perdão, para t igual a 1 segundo, e qual é o valor da densidade da corrente. Essa é uma questão que é puramente conceitual, assim, de definição mesmo. Então, se vocês assistirem logo no início da minha primeira videoaula de correntes e circuitos, vocês veem que a gente define a corrente instantânea como sendo a derivada da carga em função do tempo. Basicamente, o que você vai ter que calcular é a derivada dessa função que aparece aqui. Então, se você calcular a derivada dela, você vai encontrar que desse termo vai vir um 12t ao quadrado, mais desse termo, a derivada dele vai ser 5, mais a derivada desse termo que vai ser 6. Até aqui, tudo bem? Ou alguém ficou com alguma dúvida? Podem colocar no chat ou falar mesmo, tá, pessoal? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Esse 6 não vira uma constante, professor? É isso Oi? que eu ia falar. No zero? Oi? O Opa, 6 não vira perdão. uma constante? Perdão. Não é zero? Engoli aqui. Tá, verdade. Aqui é 0. Pensei uma coisa e falei outra. Tudo bem? Então, a gente encontra que essa derivada daqui essencialmente vai ser 12t quadrado mais 5. Então, essa função é a função da corrente em função do tempo. Então, à medida que o tempo for variando, a corrente vai tendo diferentes valores. E aí ele pede para que a gente encontre o valor da corrente para t igual a 1 segundo. Então, basta fazer nessa equação o valor da corrente em 1 segundo. E isso vai dar 17 amperes. Tudo bem, gente?
Tudo, professor. Já no segundo item, ele pede para a gente encontrar o valor da densidade de corrente. Mas basta você lembrar que a densidade de corrente é a corrente que passa dividido pela área. Bem, e ele não quer a densidade de corrente na forma geral. Ele quer o valor dessa densidade para quando o tempo for de 1 segundo. Certo? Então, esse vai ser a corrente em 1 segundo, que é 17 amperes, dividido pela área. Mas observem que essa área está sendo dada em centímetros quadrados. Ou seja, eu vou precisar transformar ela para metros quadrados. Então, fica 2 vezes. Centímetro é 10 a menos 2, só que ao quadrado. Fica 10 menos 2 ao quadrado. Metros. Então, essa área vai ficar 2 vezes 10 a menos 4. Tudo bem até aqui? Sim. Então, dessa forma, se você dividir 17 por 2, isso vai dar... Opa, perdão, não é I, é J, né? A densidade corrente. 17 dividido por 2 é 8,5, vezes 10 a quarta por metro. Tudo bem? Dúvidas? Todo mundo conseguiu fazer essa? Alguém não tinha entendido? Alguém quer que eu explique alguma parte específica dela? Então vou continuar. Tudo bem, gente? Perfeito. Bem, depois, tem outras questões, né? Então, depois ele entra para a parte de resistência e lei de Ohm. Eu vou pegar uma questão aqui, aleatória, eu vou pegar uma bem simples. Por exemplo, pode ser a questão 8, é só para a gente usar mesmo a regra, a definição de lei de Ohm. Então, deixa eu... Então, por exemplo, na questão 8, ele fala o seguinte: uma lâmpada tem uma resistência de 240 ohms quando funciona com uma diferença de potencial de 120 volts. Então, ele pede qual é a corrente na lâmpada. Bem, essa é uma questão bem direta, né? Basta que você use a lei de Ohm. Então, a DDP é a corrente vezes a resistência. Então, ele está te dizendo que essa DDP é de 120, a resistência é de 240 e você quer exatamente a corrente. Logo, a corrente vai ser 120 dividido por 240, isso vai dar meio, isso vai dar 0,5 ampere. Então, observem que é uma equação, é uma questão bem direta e não tem muito o que fazer, não tem onde se perder. Espera que eu... Só um minutinho, gente. Ok. Deixa eu ver o que mais. Professor? Oi. Não, é só para lembrar assim, eu preciso deixar aberto a frequência. Tá. Obrigado. Se eu não me engano, para abrir, né? Pra abrir. Isso, Tá. por Deixa eu abrir favor. logo aqui. Eu achei que ela estava aberta, eu esqueço de abrir. Vamos ver uma outra questão aqui. Você já vai chegar na sua lá, tá, Ives? Que você pediu para te ajudar. Estou abrindo aqui o formulário.
Pronto, pessoal, o formulário já está aberto, tá? Então já podem ir preenchendo. Tá, já vou colocar a frequência aqui, Paulo. Só um minutinho. Pronto, já coloquei a frequência aí disponível para vocês, tá, gente? Então vamos lá. Vamos ver uma outra questão aqui que a gente possa. Vamos fazer uma de resistência, né, de resistividade, para calcular a resistividade do material. Pode ser? Pode. Tá. Ah, bem, pode ser a 9, né? É, quase que direto aí. Não sei se vocês estão com o capítulo aberto, então, se vocês não tiverem, eu vou tô enumerando as questões, mas depois vocês podem procurar. Então, questão 9, ela fala o seguinte: um fio de alumínio com um diâmetro de 0,10 milímetros, então vou colocar aqui D de diâmetro, ele tem um diâmetro desse daqui, tem campo elétrico uniforme de 0,200 volts por metro, aplicado ao longo de sua extensão. Ele fala que a temperatura do fio é de 50 graus Celsius. Considere um elétron livre por átomo. Utilize as informações da tabela 21.1. Então, deixa eu pegar essa tabela 21.1 aqui, para que a gente saiba do que ele está falando. E assim não. Hoje aqui está uma maravilha. Então, vou continuar lendo enquanto eu pego aqui. Estou só abrindo o livro digital, tá? Então, a tabela 21.1 para calcular a resistividade do alumínio a essa temperatura. Então, ele quer que a gente encontre no item a resistividade do material. No item B, ele quer que a gente encontre a densidade de corrente. Então, ele quer que a gente ache o J. No item C, ele quer que a gente ache a corrente total. No item D, ele quer que a gente encontre a velocidade de deriva. E no item E, ele quer que a gente encontre qual diferença de potencial deve ser estabelecida entre as extremidades de um segmento de 2 metros do fio para produzir o campo elétrico citado. Então, no item E, ele quer que a gente encontre uma DDP para um fio de comprimento. Vou fazer aqui. Um fio de comprimento de 2 metros. Tudo bem? Todo mundo conseguiu ouvir as informações que o problema me deu? Eu não estou ouvindo vocês, então eu acho que vocês estão respondendo no chat. Isso, professor, eu tinha respondido no chat. Ah, tá. É porque eu não estou olhando para o chat. Então vamos lá para responder essa questão. Bem, para que a gente ache essa resistividade do material, a gente vai precisar voltar. Eu acabei não colocando, mas eu imagino que vocês deram uma olhada. Existe uma expressão para que a gente calcule a resistividade com uma dependência na temperatura. Ela é discutida lá no finalzinho da seção 21.2, onde ele fala a alteração na resistividade de acordo com a temperatura. Então ele tem uma equação lá em que ele mostra para a gente o seguinte. Tabela 21.1, deixa eu pegar a tabela 21.1, tá? Então ele tem uma equação que ele fala assim, vou colocar mais uma aba. Então você tem que a resistividade do material,
ela é a resistividade inicial multiplicada por um fator que é de 1 mais alfa delta T. É similar ao que acontece na dilatação linear de um corpo, onde esse cara daqui é chamado de resistividade a uma temperatura de referência, né? Então, é a resistividade em uma temperatura T0. Esse ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. E esse alfa é o coeficiente de dilatação. Tá bom? Então, na tabela 21.1, eu estou tentando abrir o livro aqui, o PDF, mas não quer abrir de jeito nenhum. Eu estou com um livro impresso na minha mão, mas eu não tenho como pegar o livro digital. E agora vai. Beleza? Foi. Então, essa aqui é a página 98. É essa tabela aqui, ó. Então, a gente vai precisar usar essa tabelinha para achar os valores. Deixa eu apagar aqui. Todos conseguem ver a tabela? Sim. Perfeito. Então, a gente pode ver nessa tabela que, bem, o nosso exercício, ele está falando que o material ele é feito de alumínio. Então, aqui estão as expressões, os valores dos coeficientes e da resistividade para o alumínio. Então, nós vamos ter que usar esse valor e considerar este valor. Mas vejam que essa resistividade dele, todos os valores foram obtidos a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, a nossa temperatura de referência vai ser de 20 graus Celsius. Tudo bem? Deixe-me anotar aqui o que eu preciso, eu não vou esquecer. Então, é 2,82 vezes 10 a menos 8, 3,9 vezes 10 a menos 3, e a temperatura inicial de 20 graus Celsius. Pronto, isso vai ter. Então, agora a gente pode calcular no primeiro item o valor dessa resistividade para a temperatura de 50 graus Celsius. Então, isso vai ser dado da seguinte forma. Vai ser 2,82 vezes 10 a menos 8, que multiplica 1 mais o valor do coeficiente, 3,9 vezes 10 a menos 6, multiplicado a referência de temperatura, que é 50 graus, informada pelo enunciado, menos 20 graus foi o valor da tabela. Lembrando que este valor e este valor foram determinados a 20 graus. Tudo bem, pessoal? Então, continuando, a gente vai achar que a resistividade ela vai ser dada por essa continha. Então, se você resolver a conta, você vai ver que essa resistividade, aí eu vou deixar para vocês colocarem na calculadora, tá? Ela vai dar de 31,5 vezes 10 a menos 9 ohms por metro. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida sobre como nós chegamos a esse resultado? Pode prosseguir. Então, perfeito. Então, agora, a gente pode ir para o segundo item, que é qual é a densidade de corrente no fio. Então, a gente pode achar essa expressão. Deixa eu limpar a tela.
Perfeito. Aqui a tela sai para você. Então, a gente sabe, então, item B, ele quer que a gente encontre a densidade. Densidade é corrente sobre área, tudo bem? Porém, o problema, em nenhum momento fala para a gente de corrente elétrica. Ele fala para a gente do seguinte, ele fala que o fio tem um diâmetro de 0,10 milímetros e um campo uniforme de 0,2 volts por metro. Então, como ele está falando em diâmetro, provavelmente esse fio ele tem um formato circular. Então, essa área dele, com certeza, vai ser uma área πr quadrado. Tudo bem? Todos Sim. entendem por que eu coloquei πr ao quadrado aqui embaixo? Porque eu estou calculando essa área e a área do fio é um fio no formato circular, né? É um fio com área de secção transversal circular. Então a área dele é πr ao quadrado. Ok? Bem, e agora a corrente, né? Como é que eu posso calcular a corrente dele? Se vocês olharem no nosso capítulo e forem lá na equação 21,17, quando a gente fala de modelo de condução elétrica, existe uma expressão em que ele calcula a corrente elétrica em função de alguns parâmetros, como o campo elétrico, a resistividade e a área. Então, essa expressão eu vou colocar aqui para vocês, ela é dada da seguinte forma. A corrente ela é o campo elétrico vezes a área dividido pela resistividade. Essa equação ela está lá no nosso livro com o seguinte número, equação 21,17. Vocês podem conferir lá depois. Tá? Então, ao fazer isso, você pode substituir. Como eu já tenho uma área aqui, eu vou deixar a área de novo, não vou utilizar essa informação. Por quê? Porque eu vou poder simplificar aqui na expressão. Então, a nossa corrente, a nossa densidade de corrente, que era em corrente elétrica sobre área, ela vai ser agora o seguinte. Veja que você tem divisão de fração. Você tem uma fração aqui, você tem outra fração aqui embaixo. Então, você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. E assim você pode simplificar e a densidade de corrente ela vai ser o campo elétrico dividido pela resistividade. O campo elétrico ele fala que é 0,2 volts por metro. Tá? E a nossa resistividade ela foi dada, eu fiz ela agora aqui, nós achamos 31,5. Tá? Então nós achamos o valor de 31,5 vezes 10 a menos 9, vou pegar a unidade de novo, ohms por metro. Ok? Então, resolvendo essa conta, fazendo essa divisão, vocês vão encontrar que a densidade desse objeto, desse fio, ela vai ser dada por 6,35 vezes 10 a sexta, 10 a nona, 10 a nona ampere por metro quadrado. Professor, como o senhor chegou nessa resposta? Basta você fazer essa divisão aqui. Ó. Ok? E a unidade, bem, essa é a unidade de densidade de corrente. Tudo bem, pessoal? Até agora? Posso continuar? Eu estou, inclusive, mostrando os caminhos onde vocês podem encontrar as equações. Sim, professor. Pessoal, estão me ouvindo? Perfeito. Então, vamos continuar. Então, nós já fizemos o item A, nós já fizemos o item B, agora a gente vai fazer o item C, D e E. Bem, deixa eu apagar.
No item C, ele fala o seguinte: qual é a corrente total no fio? Como que a gente pode calcular essa corrente? Bem, eu acabei de mostrar para vocês uma equação que dava para a gente utilizar, que era justamente a equação, que era a equação envolvendo o campo elétrico. Então aqui tem dois caminhos. O primeiro caminho, você pode usar a seguinte expressão. Você pode calcular a corrente usando a equação campo elétrico vezes área dividido pela resistividade. Essa é a equação 21.17. Ou você pode usar o resultado do item anterior. Lembrem que densidade de corrente é a corrente dividido por área. Logo, a corrente elétrica vai ser a densidade vezes a área. A densidade, vocês acabaram de encontrar, a gente acabou de encontrar no item anterior. E a área, a gente também sabe como calcular. Qual equação você pode usar? Qualquer uma das duas, não tem problema. Então, veja que aqui nós vamos achar o resultado de 6,35 vezes 10 a nona. Isso é a densidade de corrente multiplicado pela área do fio, que é π vezes o raio ao quadrado. Lembra que no enunciado ele fala que o diâmetro é 0,100 centímetros, mas o raio é o diâmetro dividido por 2. Então isso é 0,100 dividido por 2. Isso dá 0,5 milímetros. Tudo bem, pessoal? Ok. Então basta você substituir isso aqui dentro, né? Então você resolve essa conta. Isso daqui é a densidade de corrente. E esse cara daqui é realmente a área que calculou. Então, se você fizer isso, você vai encontrar que essa vai dar de 49,9 miliampere. Ou 49,9 vezes 10 a menos 3 ampere. Essa parte aqui agora é só usar a calculadora. Tudo bem? Depois confiram os resultados e aí me informe se eu fiz certo mesmo a continha. Posso continuar, pessoal? Não vou assumir que sim. Bem, no item D, ele pede para que a gente encontre a velocidade de deriva. Então, como que a gente calcula a velocidade de deriva? Se vocês forem lá no início do capítulo 21, vocês vão ver que existe uma expressão para velocidade de deriva. Ele fala que a velocidade de deriva, vou pegar ela aqui no capítulo para a gente. Vou pegar aqui. A velocidade de deriva, ela está logo lá no início. Se vocês forem lá, vocês vão ver que tem uma equação da velocidade de deriva e ele fala o seguinte, ó, a velocidade de deriva, ela é a corrente média que passa no fio dividido pelo número de portadores de carga vezes a carga de cada um vezes a área. Tudo bem? Então nós temos aqui, eu vou até tirar esse médio e deixar só assim, ó. Então, quais são as informações que nós já temos desse problema? Nós achamos agora a corrente elétrica, que era de 49,9 vezes 10 a menos 3 ampere. Nós temos a área, que é de πr quadrado, né? Então, deixa eu colocar aqui o valor do raio. Então, a área, vou tirar essa unidade para não confundir com a área, é π vezes 0,05 ao quadrado. E falta, então, a gente encontrar, pessoal, exatamente essa densidade ou esse número de portadores de carga.
que é esse elemento bem aqui, ó. Tudo bem? E como que a gente pode encontrar? Bem, se vocês estiverem com o material aberto e forem lá no o primeiro exemplo resolvido do capítulo, ele tem uma expressão, ele tem um exercício que resolve exatamente isso. Lá ele fala um fio de cobre de bitola 12 em um edifício residencial típico possui uma área de secção transversal dada por um valor. O fio conduz uma corrente de 10 amperes. Qual é a velocidade escalar de deriva dos elétrons no fio? Suponha que cada átomo de cobre contribua com um elétron livre para a corrente. A densidade do cobre é de 8,92 gramas por centímetro ao cubo. Então, para você calcular esse número N, tá? O que você precisa? Como a gente considera que cada átomo do alumínio contribui com um elétron livre para a corrente, porque isso é informado no enunciado, você vai poder calcular a densidade de elétrons no cobre. Como que você calcula a densidade de elétrons no cobre? Você vai ter que lembrar que é o número de Avogadro dividido pelo volume. Então, isso vai ser o número de Avogadro e volume. Deixa eu colocar até com a letra vermelha aqui para que a gente lembre. Então, vou circular isso daqui. Esse objeto daqui, a gente pode lembrar o seguinte: a densidade de massa do alumínio é a massa dele dividido por volume. Logo, o volume vai ser massa dividido por densidade. Essas informações, apesar do problema não fornecer para a gente, mas onde eu posso encontrar isso? Isso daqui eu posso ver, deixa eu ver no enunciado se ele me deu esses dados. Tá? Ele não me deu, mas não tem problema, a gente pode ir atrás. Então você vai pegar isso numa tabelazinha periódica mesmo, né? Então como que fica? Deixa eu colocar os dados para vocês aqui. Ah, vou pegar aqui só um minutinho que eu estou procurando aqui na tabela. Tá? A massa do alumínio 6,6 gramas. A densidade do alumínio 98. Opa, 2,7 vezes 10 a 6. 8. E que é 2,7 vezes 10 a 6. Então, professor, eu não sei de cabeça, não tem problema. Se eu colocar numa questão dessa na prova, eu vou colocar esses dados para vocês. O que eu preciso é que vocês saibam como calcular, tá bom? Então, vamos lá. Então, continuando, isso vai ser massa sobre densidade, é o número de Avogadro vezes a densidade dividido pela massa. Então, substituindo os valores aqui dentro, se você não lembra quanto que vale o número de Avogadro, não tem problema, eu coloco para você aqui também. O número de Avogadro, ele vale 6,02 vezes 10 a 23. 6,02 vezes 10 a 23. Então, substituindo isso, você vai encontrar que nesse fio de alumínio, você tem um total de elétrons de 6. 6,02 vezes 10 a 28 elétrons em cada metro cúbico do fio. Então agora a gente tem esse N bem daqui. E esse Q, que é a carga de um elétron, porque o enunciado ele fala que cada átomo do
alumínio contribui com um elétron. E a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, nós temos todos os valores que a gente precisa. Deixa eu pegar uma tela mais limpinha aqui para a gente colocar de novo a equação. Então, a velocidade de deriva, ela é a corrente dividido pela densidade de elétrons, a carga dos elétrons e a área que eles atravessam. A corrente nós achamos que é 49,9 vezes 10 a menos 3. O número de elétrons a gente achou que é 6,02 vezes 10 a menos 28. A carga, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Menos 19. Menos 19. Menos 19, certo? Vezes a área, que é de π, vezes 0,05 ao quadrado. Então, substituindo todos esses valores na calculadora, vocês vão encontrar que a velocidade de deriva, ela vai dar, deixa eu pegar aqui no gabarito do livro, para não ter que fazer essa conta agora, não quero perder tempo. Então, essa velocidade, ela vai dar de 658 vezes 10 a menos 6 metros por segundo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, eu vou colocar aqui, ó, exemplo 21.1, página 92. É o mesmo problema para esse item, só que lá no exemplo ele usa o cobre e aqui a gente está usando o alumínio. Tudo bem, pessoal? Gente? Ok. Sim, professor. Tá. Então vamos para o item. Nós já fizemos o item D, agora a gente vai para o último item, que é a DDP, né? Ele dá a DDP, ele quer que a gente calcule a DDP. Então tá. No último item, ele quer que a gente encontre a diferença de potencial para o fio que está sujeito a um campo de 0, para ele produzir um campo de 0,20 volts, 0,2 volts por metro, onde o fio tem um comprimento de 2 metros. Ok? Como a gente vai achar a diferença de potencial? Bem, essa diferença de potencial que a gente precisa encontrar, vocês vão poder usar a expressão do capítulo 20, que é o DDP. Você não lembra? A DDP ela é o campo vezes a distância. Nesse caso, a distância é o comprimento L do fio que a gente está considerando. Então, ele está te dando já o campo e está te dando o comprimento do fio. Então, isso vai ficar 0,200 vezes 2. Logo, essa diferença de potencial... Estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Logo, essa diferença de potencial vai dar 0,400 ou 0,4 volts. Então, não lembra onde a gente achou essa equação? Não tem problema, vou colocar indicativo. Essa equação ela foi mostrada lá no capítulo 20, quando a gente calcula a diferença de potencial de um campo uniforme. Então, para um campo uniforme, essa diferença de potencial ela é dada por esse valor. Então, aqui é a equação lá no livro 20.6. Tudo bem? Ele está calculando só o módulo dela. Posso pegar outra questão? Posso, pessoal? Professor, Oi. tem uma outra questão também que eu fui tentar fazer e eu me embolei um pouco, que é a questão
40. Ela é da lista, não sei se você pode responder, pode dar uma luz nela. 4 resistores estão conectados a uma bateria, como mostra a figura. A corrente da bateria é I, a força eletromotriz da bateria é epsilon e os valores do resistor são. Tá. Classifique os resistores de acordo com a sua diferença de potencial, do maior para o menor. Observe os casos de diferença de potencial iguais, né? Determine a diferença de potencial em cada resistor em termos de epsilon, classifique os resistores de acordo com a sua corrente, observe casos de correntes iguais, determine a corrente em cada resistor, tarará, tal. Eu ia fazer uma questão justamente de associação de resistores, talvez auxilie você para essa parte. Pode ser? Pode sim. Então tá. Eu pensei em pegar. Pegou essa. Ver se tem alguma outra parecida para que eu possa te ajudar aqui. Deixa eu ver. Eu ia resolver a questão 39. Será que ela te ajuda? Acho que sim. Se não Pode ajudar, ser. a gente volta nessa para tirar a dúvida, tá bom? Tudo bem. Então eu vou pegar aqui a imagem do circuito, porque não tem ela aqui, deixa eu pegar ela aqui do livro. Na questão 39. 39, 39, 39. Tá aqui. Quero só o desenho. Para eu fazer esse desenho, eu vou perder muito tempo. Pronto. Me digam se vocês conseguem ver aí, se está pequeno, se não está. Perfeito. Ótimo. Bem, na questão 39, ele fala o seguinte: considere o circuito exibido na figura 21.39 e ele quer que eu encontre a corrente no resistor de 20 ohms e a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então vamos lá. Então a gente tem duas questões, né? Ele quer inicialmente que eu encontre a corrente que passa aqui nesse cara. Depois ele quer que eu ache a diferença de potencial entre esses dois pontos. Alguém chegou a tentar fazer essa questão? Ou não? Ninguém tentou fazer? Beleza. Então vamos lá, né? O que a gente precisa fazer inicialmente? Bem, vamos analisar esse circuito com calma para que a gente possa identificar cada um dos elementos e assim calcular o que ele pede, tá bom? Bem, se a gente olhar entre os pontos A e B, apenas entre os pontos A e B, nós vamos ver o seguinte. Hum,
Todos concordam que esses dois resistores aqui, ó, esse e esse, eles estão ligados em série. Sim. Então eu posso transformar esses dois resistores, como eles estão em série, a resistência equivalente dele vai ser 5 mais 20, a resistência equivalente dele vai dar de 25 ohms. Tudo bem? Esse circuito vai ficar assim, ó, ponto A, B, eu tenho aqui 10, aqui, opa, errado aqui, e aqui em cima, 10, a fonte, que é 10, 10. E agora a gente tem um outro que nós ligamos aqui, ó, que passa daqui para cá, que é de 25 ohms. Tudo bem? Pessoal? Sim, professor. Sim. Tá. Beleza. Todos vocês concordam também comigo que o resistor de 10 ohms e de 5 ohms que não estão ligados à fonte de 25 volts estão ligados em paralelo? Veja que além esses aqui, ó, deixa eu colocar. Vocês conseguem ver que esse resistor, mais esse resistor, mais esse resistor estão ligados em paralelo? Sim. Então, para esses três resistores, a resistência equivalente, deixa eu fazer de outra cor para que fique mais fácil para vocês acompanharem. Então, vou usar a cor verde para indicar. Ó, eu estou pegando este resistor, eu fiz isso aqui. Que é o de 25. Esse resistor. Eles estão ligados em série, então, ó, 1 sobre a resistência equivalente vai ser 1 sobre 10, 1 sobre 5, 1 sobre 25. Todos conseguem visualizar isso? Sim, sim. Então, beleza. Então, se eu calcular essa resistência equivalente, eu vou achar o seguinte, né? Então, se eu colocar 1/5 em evidência, vai ficar 1 sobre 2, mais 1, mais 1 sobre 5. Aqui eu estou só resolvendo a continha, tá? Vou pegar 1 sobre 5 e divide 1 sobre 10, vai ficar 5 mais 10, 2. Isso vai dar 15 para 7 sobre 50. Logo, essa resistência equivalente vai ser de 50 sobre 17. Então, esses três resistores eu consigo transformar para um resistor mais simples. Então, o meu problema vai ficar basicamente... Vou pegar aqui um outro diagrama. Então, o meu circuito ele vai ficar uma coisa bem mais simples. Ele vai ficar uma coisa assim. Ó. Um resistor de 10. Uma fonte de... Vou pegar aqui o valor que eu não me lembro. 25 volts. Que a gente tem, estava aquele ligado no ponto A e ponto B, e agora a gente tem aqui só um resistor que nós acabamos de achar, de 50 sobre 17 ohms. Veja que nós tínhamos o nosso circuito antes, deixa eu colocar aqui do lado, para que todo mundo possa visualizá-lo. Então você tem o seu circuito antes, e agora a gente tem o nosso circuito depois. Todos conseguem visualizar o que nós fizemos? Vou de novo
passo a passo. Primeiro, a gente pegou esse resistor e este resistor que estavam em série, transformamos ele para um resistor equivalente. Depois nós pegamos esse resistor equivalente e juntamos com esses outros dois aqui que ficaram. Deu para entender o que foi que a gente fez? Sim. Tá bom. Então agora a gente pode ainda simplificar mais um pouco se a gente quiser, né? Então o que nós temos é a agora esses dois resistores aqui, ó, esse resistor de 10 ohms e esse outro resistor que a gente achou, deixa eu ver na calculadora quanto que dá ele. Se alguém tiver uma calculadora, por favor, faça a continha para mim. 50 dividido por 17. 50 dividido por 17. 2,94. Então, esse resistor aqui é de 2,94. Tudo bem? Todo mundo conseguiu achar aí o resultado? E agora a gente pode transformar esse circuito mais simples. Aqui, ó, veja que esse resistor e esse outro resistor eles estão em série. Então a gente pode chegar a um circuito bem simples, que é assim, ponto A, ponto B. Deixa eu fazer um circuito fechado. A gente tem um circuito por volts. E como eles estão em série, esse resistor vem aqui, é um resistor de 12,94 ohms. Por que que eu fiz isso? Porque agora, gente, eu vou ter como encontrar a corrente total que passa pelo circuito. Porque essa corrente total, ela essencialmente vai ser a DDP dividido pela resistência que a gente tem. Então, a DDP é de 25 volts e a resistência é de 12,94. Fazendo essa conta, a gente vai achar que a corrente que passa no circuito é uma corrente de 1,93 ampere. Professor, e por que que o senhor achou isso? Porque agora a gente vai fazer o caminho inverso. A gente vai reabrindo a, a, o circuito para verificar como fica a corrente. Então, a gente já sabe que passa por esse circuito uma corrente de 1,93 ampere. Ou seja, no resistor de 10 ohms e no resistor de 2,94 ohms, passa em cada um uma corrente de 1,93. Porque quando você tem resistores em série, o que é igual para eles é a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela é de 1,93 ampere. Tudo bem? Deu para entender o que foi que eu fiz? Você pode repetir, professor, essa última Posso. parte aí da corrente Então, dos vamos por resistores? etapa. Vamos por etapa. Deixa eu fazer aqui a figura de todos os circuitos que nós temos até agora. Então, eu vou deixar o nosso circuito inicial. Cadê ele aqui que eu perdi? Esse, não. Esse. Coloquei ele em algum lugar aqui. Bem, eu pego ele de novo. Então, nós temos esse circuito, que é o do problema. Tudo bem? Vamos lá. Desse circuito, nós construímos um outro circuito. Ele ficou desenhado da seguinte forma. Ele ficou desenhado 10 ohms, volts, fazer toda a figura para que vocês entendam.
10 ohms, 5 ohms. E agora a gente tem um outro resistor que nós tiramos aqui, que era o de 25 ohms. Professor, de onde o senhor tirou esse de 25 ohms? Esse de 25 ohms veio quando eu calculei a resistência equivalente destes dois, o de 5 e o de 20, que estão ligados em série. Tudo bem? Então veja, e aí eu vou usar aqui uma cor diferente, que a nossa corrente, ela segue por um caminho, mas olha, ela é distribuída, né? Então veja que eu tenho diferentes correntes, porque eu tenho nós aqui, ó. Estou identificando os nós. Então eu não sei quanto que corrente está sendo distribuída para cada um, tá? Então agora, o que eu sei com certeza é que esses três aqui, ó, eles estão ligados em paralelo. Tudo bem? Então eu vou converter esses três resistores em paralelos para um mais simples. E aí o que que eu vou encontrar? Eu vou encontrar um próximo circuito, então daqui eu vou ter um outro circuito desenhado da seguinte forma. Onde esse é de 10 ohms e esse a gente achou de 2,94 ohms. Tudo bem até o raciocínio? Sim. Esses dois resistores agora eles estão em série. Então eu posso, a partir dele, achar um novo circuito. Eu vou fazer de outra cor para que vocês possam acompanhar. Vai ser um circuito bem mais simples, onde aqui é 25 volts, e essa resistência aqui é uma resistência de 12,94 amperes. Então observem que nós saímos desse primeiro circuito, chegamos nesse último circuito muito mais simples. Ok? Certo. Para esse último circuito, a gente consegue encontrar usando a lei de Ohm e a corrente dele, a corrente dele vai ser dada pela diferença de potencial dividido pela resistência. A diferença de potencial que ele está sujeito é de 25 volts e a resistência dele que nós achamos é de 12,94 ohms. Logo, essa corrente ela vai dar 1,93 amperes. Tudo bem? Alguém ficou com dúvida agora? Ives? Não, professor, eu consegui entender, cara. Beleza. Acontece que essa corrente é a corrente total. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela aqui e vou reabrir os nossos circuitos que nós tínhamos. Não vai dar para ver. Então, beleza. Então, ó, observa que essa corrente que passa por esse resistor é uma corrente que nós achamos de 1,93 amperes. Mas observa que essa corrente de 1,93 é essa mesma corrente que passa aqui, ó. Então, por esse resistor, como eles estão em série, é uma corrente de 1,93 e esse resistor, como ele está em série, também é uma corrente de 1,93. Tudo bem? Então, acontece que quando sai a corrente daqui, ela sai 1,93, então ela sai 1,93 e ela chega a 1,93. Então, nesse cara, tem uma corrente de 1,93 amperes. Sim, sim. Tudo bem? Então, nesse nó, entra 1,93 e ele é dividido. Vem uma parte para esse resistor e outra parte para esse circuito aqui de baixo. Essa divisão, ela não é de forma igual, né? Não é de forma igual. E aí eu vou precisar usar a lei dos nós e a lei das malhas. Deu para entender? Sim, sim. Aí, no caso, essa lei é para calcular quanto...
De corrente vai para cada resistor. Só que a gente tem uma vantagem, que é o quê? Entre esses três resistores aqui, ó, entre esses três resistores, eles estão ligados em paralelo. Então, todos vão estar sujeitos à mesma DDP que você está procurando. Que é justamente a DDP entre o ponto A e B. Então, quando você fizer a lei das malhas, você vai poder simplificar muito o seu problema. Tudo bem? Entendi. Então, no caso, naquela questão 40, porque ele pede em função de uma grandeza específica, então a gente tem que calcular toda ela no sistema e ir voltando assim, Isso. dessa maneira. Toda vez que você tem uma associação de resistores, como você não sabe, por exemplo, quando ele está pedindo para você classificar quem tem a maior corrente ou a menor corrente, você primeiro tem que conhecer qual é a corrente total do circuito, porque senão você não tem como saber quanto de corrente está entrando. E é parecido tanto para DDP quanto para força eletromotriz? É, Ah, é a mesma ah, coisa, só que quando você fala de força eletromotriz, você tem que levar em consideração a resistência interna da bateria. Quem que vai fazer o papel da resistência interna da bateria é essa resistência R1. sim, entendi. Aí, ó, Pensei assim, continuando aqui, né? Deixa eu pegar uma parte mais limpinha para que a gente possa continuar nosso raciocínio. Esse, esse. Então, peraí. Então, para ficar bem simples, a gente tem o seguinte. A gente tem o circuito com 10 ohms, a fonte de 25 volts e aqui o de 2,94 que nós achamos. Eu vou fazer bem devagar, 2,94. E a gente já sabe que passa por esse circuito uma corrente de 1,93 amperes. Então eu já sei que no circuito, eu vou chamar esse resistor R1 de 10 ohms, passa uma corrente de 1,93 amperes. E esse resistor R2 de 2,94 ohms passa também uma corrente de 1,93. Só que eu posso fazer o seguinte, eu posso saber quais são as DDPs que passam entre eles dois aqui, ó. Por quê? Resistores têm a mesma corrente. Então esse carinha daqui, o R1, ele vai ter uma DDP 1. E vai ser R1 vezes a corrente, 10 vezes 0,93, isso dá 19,3 volts. E o outro vai ter uma DDP 2, que vai ser um R2 vezes a corrente, e isso vai dar 2,94 vezes 1,93. Isso vai dar 2,94 vezes 1,93. Isso vai dar 5,67. Então, aproximadamente 5,7. E era de se esperar, né? Porque quando eu somar essas duas DPs, aí da malha, a DDP aqui, mais, passou aqui uma resistência que tem um sinal menos, passou aqui uma outra DDP com sinal menos, então vai ficar ó, 25 menos 5,7 menos 19,3, isso aqui dá zero. É a segunda lei de Kirchhoff, e de fato dá isso. Então a gente está encontrando que o DDP desse objeto aqui ó, é de 5,7 volts. E por que eu estou calculando? Porque a gente lembrar, esse resistor de 2,4, na verdade, ele é uma combinação de resistores que estavam em paralelo. Então tinha um resistor aqui, tinha um outro resistor aqui, tinha um outro resistor aqui. Lembra? Era um de 10, de 5 e um de 25. Só para cada um. Tudo bem? Todos eles estão sujeitos a essa mesma DDP. Então eu posso olhar a corrente associada como? Usando a lei de Ohm, porque a DDP é a resistência vezes a corrente. Só que a DDP mesmo, eu vou chamar aqui de R3, R4, R5. Esse aqui vai ser um R3 e 3. Para esse cara vai ser DP R4 e 4. E para esse vai ser DP R5 e 5. Professor, por que cada um tem corrente? Porque eles estão ligados em paralelo e eles são sujeitos à mesma DDP. E qual é a DDP? 5,7 volts. E agora você consegue o que você precisa. Entender como a gente faz?
Sim, professor. Só que você nem precisa fazer mais conta, porque esses dois primeiros aqui, ó, vou até colocar em vermelho, se a gente lembrar do enunciado, esses dois aqui, eles já estão no ponto A e B. E ele quer exatamente essa DDP. Então, essa DDP é esse valor que a gente achou aqui, ó. Tudo bem? Sim, sim, consegui compreender. Beleza. Então, acho que deu para a gente resolver algumas. Na quinta-feira, quando a gente for discutir mais um pouquinho ainda, eu vou ver o cronograma, porque a gente, a princípio, perdão, seria assunto novo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa semana, vou organizar o cronograma para essa semana a gente continuar discutindo essa parte. E aí na quinta-feira a gente entra ao vivo de novo e faz mais uns exercícios para finalizar, porque vocês vão me entregar a lista no sábado. Tudo bem assim? Pessoal? Tá beleza, professor? Então, Pode ser tranquilo, sim, gente. professor. Então, ó, então com isso a gente encerra a aula de hoje. Não deixem de assinar a frequência. Logo mais eu vou subir logo as duas aulas, tanto essa de hoje quanto a de quinta-feira, tá bom? E vai estar disponível para vocês. Eu vou tentar dar uma enxugada no tempo dela aqui, porque como tem muito espaço vazio que eu perguntei para vocês, o vídeo vai ficar grande. Eu vou tentar dar uma diminuída para ver se fica melhor. Então, vou dar uma editada para tirar as partes que não importam. Vou deixar mesmo a discussão direta, tá bom? Então, minha sugestão para vocês tentem inicialmente refazer todos os exemplos resolvidos no capítulo. Depois, tentem refazer essas questões que nós discutimos hoje para vocês poderem fazer as listas de exercício. Caso você ache que já consegue resolver as listas de exercício, beleza. Além das questões que eu marquei para vocês, tem outras questões lá que são de mais direto para justamente vocês utilizarem as fórmulas. E pessoal, lembrem, vocês têm o material em mão, então vocês não precisam estar decorando fórmula. Vocês precisam saber encontrar aonde utilizar. Então vejam lá, ele quer calcular a velocidade de deriva. Opa, deixa eu voltar aqui na seção e ver onde é que ele calcula a velocidade de deriva. Ele calcula aqui. E assim vai. Eu sei que vocês não vão lembrar tudo de cabeça. Por isso, vocês têm que estar sempre com o material em mãos. Beleza, gente? Beleza, professor. Então, bom sábado para vocês. Eu vou interromper a gravação agora.